Olá! Hoje a nossa conversa é sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. A gente vai usar o estudo sistematizado para entender de um jeito bem claro as bases do que Allan Kardec organizou. Bom, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa falando sobre os dois mundos, o espiritual e o material. Depois, vamos ver como o ser humano é composto. Em seguida, a gente mergulha na jornada do espírito para entender o propósito de tudo. E, por fim, vamos conversar sobre como esses mundos interagem o tempo todo. Então, vamos lá. Para a gente poder entender essa ideia de dois mundos, a gente precisa começar do começo, do alicerce de tudo, que é o conceito de Deus. Olha só, o ponto de partida é esse: a existência de uma inteligência suprema, a causa original de tudo que existe. É a partir dessa ideia principal, dessa premissa, que todo o resto começa a fazer sentido. E partindo dessa ideia de Deus, a doutrina nos mostra a existência de duas realidades. De um lado tem o mundo corporal, esse que a gente vê e toca, que é passageiro. Do outro, o mundo espírita, que é o principal, o eterno, que sempre existiu e sempre vai existir. É quase como inverter a lógica que a gente costuma ter, né? O mundo espiritual é que é o original. Certo. E nós, seres humanos, como a gente se encaixa nessa história toda? A forma como a doutrina nos descreve é bem interessante. Vamos ver isso agora? Pela visão espírita, nós somos formados por três partes que funcionam juntas. Primeiro, o corpo físico, a nossa parte material. Segundo, a alma, que é o espírito imortal que está vivendo essa experiência. E terceiro, algo que liga os dois, o perispírito. Pensa nessas três camadas formando quem a gente é enquanto estamos encarnados. E esse elo de ligação, o perispírito, o que ele é? Ele é descrito como um tipo de invólucro, que não é nem totalmente material, nem totalmente espiritual. É semimaterial. Uma boa analogia é pensar na semente de uma fruta e aquela película que a envolve. É essa película que faz a ponte entre o puramente espiritual e o puramente material. Ok, se a gente já entendeu o que somos, a pergunta que vem naturalmente é: por quê? Por que estamos aqui? É nessa parte que a gente vai explorar o grande propósito da jornada do espírito. O objetivo principal é um só: progresso. A ideia é que os espíritos estão sempre evoluindo, vida após vida, sempre para frente, nunca para trás. E o mais interessante é que a velocidade com que isso acontece não é imposta, sabe? Depende do esforço de cada um. E a encarnação, a vida na matéria, é a grande ferramenta para essa melhora acontecer. Mas aí fica a dúvida. Como é que essa progressão acontece na prática? Qual é o mecanismo que permite essa jornada contínua de evolução? E a resposta que a doutrina apresenta é a reencarnação. Cada vida que a gente tem no corpo físico é como se fosse uma prova ou uma missão, uma nova chance de aprender e de melhorar. E esse ciclo se repete até que o espírito atinja a perfeição moral. Agora, para a gente ir fechando o nosso raciocínio, vamos falar de como esses dois mundos, o visível e o invisível, não estão tão separados assim. Na verdade, eles estão em comunicação o tempo todo. A ideia central aqui é que o mundo espiritual está constantemente influenciando o nosso mundo físico. Essa influência acontece tanto sobre as coisas materiais quanto sobre os nossos próprios pensamentos. Ou seja, a gente não está isolado, existe uma interação acontecendo sem parar. E essa influência, olha só, pode ser positiva ou negativa. Existem os bons espíritos, que nos inspiram para o bem, que nos dão força para passar pelas dificuldades, e existem também os espíritos menos evoluídos, que nos empurram para as nossas próprias fraquezas, que se aproveitam dos nossos erros. E essa interação pode acontecer de um jeito bem sutil, quase imperceptível, como uma inspiração, uma ideia que a gente acha que é nossa. Ou pode acontecer de forma mais direta, mais clara, através de manifestações que a gente consegue observar. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão final, bem prática para o nosso dia a dia. Se estamos o tempo todo recebendo essas influências, como é que a gente faz para diferenciar as inspirações que vêm para o bem daquelas que vêm para nos atrapalhar? Fica aí essa questão para a gente pensar e aprofundar nos nossos estudos.